Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre modelos de previsão com base em cenários, certo? Então aqui a ideia do exercício é você já tem um modelo de previsão que você utiliza e você quer gerar previsões a partir desse modelo com base em cenários, né? Então, cenários comuns de exemplo que são bastante utilizados, né? Cenário de baixa, cenário base, cenário de alta e por aí vai, certo? Então você quer cenarizar, né, as tuas previsões, né, com base em hipóteses, em leitura que você tem, né, para sua variável de interesse, né? Então, inclusive, o livro que eu estou tomando como base aqui, que é o livro lá do professor Hindman, né, ele classifica esse tipo de técnica, né, de previsão como uma previsão com julgamento, né, julgamento pessoal, porque realmente envolve, né, um pouquinho de julgamento, né, no momento que você vai criar o cenário, né? Então, você vai criar um cenário de baixa, de alta, né? Você vai impor um julgamento, uma leitura que você tem, certo? E aí, esse exercício aqui vai ser bastante prático, então vou deixar aqui como referência para quem quiser ter alguma introdução sobre o tema, né? O livro aqui de previsão do professor Hindman para vocês consultarem. A gente vai focar aqui no aspecto prático, tá? Então vamos abrir lá o RStudio. A gente vai fazer isso tudo na linguagem R. Então vou abrir aqui um projeto no RStudio. Vou chamar aí de previsão cenários. E o material, né, vai estar disponibilizado aí na plataforma do CubeAM. Então vocês vão ter um arquivo cenários previsão. Dentro da pasta R vai ter os códigos, tá? A gente vai focar aqui basicamente em um modelo aí macroeconômico, né? Então vou utilizar aqui como motivação, né, para o exercício um modelo aí macroeconômico, mais especificamente uma regra de Taylor que a gente vai estimar e a gente vai gerar previsão, né, a partir dessa regra de Taylor. Então a gente quer prever aí taxa de juros e aí a gente vai fazer isso com base em cenários, certo? Então vou só configurar aqui o RStudio rapidamente, mudar aqui o tema e os painéis. Aí tá aí. Então vamos criar aqui um script, ó, vou salvar ele como previsão cenários. E a primeira coisa que a gente precisa, né, é dos dados, né, para a gente começar a fazer, né, a implementar, estimar o modelo e fazer as previsões, certo? Aí dados macroeconômicos, né, aqui no Brasil principalmente, são sempre difíceis, né, de trabalhar. Então, para otimizar aqui o tempo do exercício, né, vou pegar aqui o código que eu já preparei, né, para ser mais rápido nessa parte. Não vou explicar muito nessa parte de coleta, tratamento de dados, porque são questões aí que já tem muito exercício aí no Clube AM, né? Então acho que já está bem batido essas questões. Então vou utilizar esse código aí para coletar e tratar os dados que eu vou precisar. Está dando aqui a mensagem de instalação de pacote, vamos instalar os pacotes. Então vou precisar desses pacotes aí para coletar e tratar os dados. Estou coletando aqui a taxa de juros Selic, percentual ao ano, vem lá do Banco Central. A meta para a taxa de inflação, né, para o IPCA aqui no Brasil, definida pelo Conselho Monetário Nacional, certo? Estou pegando lá do SGS do Banco Central e vou coletar também as expectativas para a inflação, né, nos próximos 2 meses, que vem lá do relatório Focus do Banco Central. Então são essas 3 variáveis aí que a gente precisa, certo? E aí no modelo ali da regra de Taylor, né, a gente vai basicamente colocar uma especificação bem simples a partir dessas 3 variáveis aí para construir um modelo simples, né, e focar depois na parte aí de previsão com cenários, certo? Então tá aí instalando os pacotes, terminou de instalar, vamos carregar as bibliotecas, coletar os dados. Esperar que o site do Banco Central esteja funcionando.
que às vezes pode dar instabilidade na API, né, dos dados, né? Mas a princípio está funcionando, está coletando aí os dados. Aí coletou aí as informações que eu preciso, tem aí, ó, taxa Selic, que vai ser a nossa variável de interesse, né, na regra de Taylor, a meta para inflação anual e aqui no outro objeto, as expectativas do IPCA 2 meses à frente, certo? Então, tem aí as três variáveis, os dados brutos que eu preciso, já coletados. Agora, eu vou tratar esses dados, né? Então, é basicamente trimestralizar essas séries, né? Então, Selic, vou tirar uma média trimestral. Deixa eu ver o que mais. Dados Olinda. Tem ali as expectativas do IPCA. A gente também tira uma média trimestral, pega a base cálculo zero, a estatística suavizada, né? E tira a média trimestral, né? Na verdade, da mediana, né? Que a gente tem por dia de expectativa, lá do Focus do Banco Central, tá? Então essas duas séries a gente trimestraliza e a taxa ali a meta de inflação, né? Que tem aí no objeto dados SGS nesse elemento meta, esse objeto, esses dados aí, né, são anuais, então a gente replica, né, a meta do ano, né, para cada trimestre, né? Então, para dizer que cada trimestre tem a mesma meta aí dentro do ano, tá? Esse vai ser o meu procedimento aí bem simples, que eu vou utilizar aí no modelo. Então, vai ser um modelo em frequência trimestral. E aí está aí o código, né, também de tratamento de dados. Não vou enfatizar muito essa parte de código de tratamento e coleta, né, como eu já disse. Vamos focar aqui na parte do principal do exercício, tá? Então vamos criar aqui uma seção agora, modelo e previsão, para começar o exercício de fato. Então tem aí os dados tratados, ó. Dados, tem aí taxa Selic trimestralizada, expectativa do IPCA 2 meses à frente, trimestralizado, a meta para inflação no período e o desvio, né, das expectativas em relação à meta, certo? Que é o que eu crio aqui no final, né? Esse π desvio vai ser isso daí, certo? Bom, então deixa eu só visualizar esses dados para ficar claro o que está acontecendo aqui. Então vamos carregar o pacote Fable Tools. Não está instalado, vamos instalar. E aqui no Fable Tools a gente vai ter ali a função autoplot. Dados Selic, por exemplo. Aí está aí a taxa Selic. E aqui o desvio. PIB não, é PI desvio. São as duas variáveis que a gente vai utilizar no modelo, certo? Então, conhecidos os dados, vamos para a parte de modelagem. A primeira coisa é criar o modelo, né? Então, a gente vai estimar uma regra de Taylor. Eu vou utilizar aqui a estimação por MQO, tá? Vai ser um modelo reenfatizando bem simples. Então, aqui, ó, modelo, vai receber dados. Eu vou utilizar aqui o operador pipe do base R. Fable Tools, passo aí para função módulo. Vou criar aqui meu modelo. Então, regra de Taylor vai ser igual a Fable, modelo linear. Então, vamos carregar aqui o Fable. Não está instalado. Vamos instalar. E aí vai ter aqui a função para a gente.
TSLM. E aqui eu aponto meu modelinho. Então, o modelo ali vai ser a Selic, com um termo aí sem intercepto, então -1, com um termo de suavização, né, da taxa de juros, então um lag aí da Selic, mais um terminho aqui, que é o desvio aí da expectativa de relação à meta. Então, pi desvio, certo? E aí a gente vai ser contemporâneo esse desvio, certo? Vamos ver se ficou bom esse ajuste aí. Resultados do modelo. Então, Fable Tools, Report, modelo. Aí tá aí o ajuste do modelo. Então, o princípio tá interessante, né? Esse modelo bem simples, coeficientes significativos. Pode ter vários problemas aí por trás, tá? Mas vamos ver aí, vamos fazer diagnóstico dos resíduos, né? Para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, a gente segue com esse modelo simples aí mesmo. Então, diagnóstico dos resíduos. Então, a primeira coisa que você pode fazer é plotar aí alguns gráficos, né? Visualizar aí os resíduos. Então, vai ter ali no pacote Fists. Vamos instalar ele aí. Não está instalado. Fists. Vai ter aí a função TS resíduo, ggts resíduos. Você passa ali o modelo e vai te criar aqui algumas visualizações. Ó. Então, cria ali um gráfico de linha, o resíduo. Esse gráfico aqui de cima, né? Um gráfico da função de autocorrelação e a distribuição aqui, um histograma, tá? Então tá bem ruim aí esses resíduos, né? Provavelmente é a questão aí do período, né? Então, os meus dados aí, eles começam lá em um período bem ruim aí da macroeconomia, que é lá o início do milênio, aqui no Brasil. Então, vou omitir esse período ruim aí para ver se melhora aí os resíduos. Apply filter, date, year, data, maior, igual a colocar ali a partir de 2008. Carregar aqui o Lubridate. Estimar o modelo. Ver os resultados. Tá aí. Investigar aí os resíduos. Então, a princípio já melhorou. A distribuição está mais parecida com uma normal. Aqui no gráfico da função de autocorrelação, a gente só tem aqui um pico na primeira defasagem. Vamos investigar mais a fundo, rodar um teste aí de autocorrelação. Então, teste de autocorrelação. Aí para isso, tu pega ali o modelo estimado, pega os resíduos, então aumente. Então tá aí os resíduos, ó. E aí chama ali uma filter, que é chamada aqui pelo pacote, né? Com uma coluna dos resíduos, né? Eu vou pegar aqui o termo de inovação, na verdade, então ponto i9 do modelo. E aí aplica a filter, né? Que é chamada, que é justamente a função, né? Que testa aí a autocorrelação. Que aí pode ser, o pacote oferece duas aqui, né? Que é Fists, de Jungbox. Então tem esse teste, tem o de Box Pierce também. Aqui ele não está me abrindo a documentação. Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos ver
ver se eu consigo abrir a documentação para mostrar aqui. Não abriu. Vou fazer o seguinte, vou abrir no meu RStudio local. Tá aí a documentação. Então tem o teste aí de Lungbox e o teste Box Pierce para verificar a autocorrelação, né, no modelo. Então eu vou testar aí com o que é um geralmente mais robusto, que é o de Lungbox. Então vamos pegar filtro ali, passar aí a função que eu quero aplicar nos resíduos e apontar ali qual que é o lag que o teste vai utilizar, né? Quantas defasagens. O indicado já geralmente a recomendação, não é regra, é 2 vezes aí a frequência da série, né? Então 2 vezes 4, 8. Tá aí, resíduo bem ruim, e a gente não consegue dizer que não tem autocorrelação. Então podemos adicionar aqui um outro lag, né, para ver se melhora. Vai ser um macetezinho que eu vou utilizar aqui nesse modelinho bem simples. Geralmente numa regra de texto você não vai colocar, né, 2 defasagens da Selic. Também vai adicionar outras variáveis que são importantes, né? Mas aqui eu vou ignorar todas essas questões e fazer um modelo bem simples. Então adicionei mais uma defasagem, tá aí o resultado. Tá aí a visualização dos resíduos. Parece que deu uma melhorada. E tá aí o teste de Lungbox. Também continua do mesmo jeito. Vou fazer o seguinte, vou manter aqui o intercepto. Acho que pode ser isso. Então tá aí, tudo significativo. Tá aí os resíduos. Acho que agora melhorou mais. E agora sim a gente não tem autocorrelação. Então, agora a gente tem um modelo aí relativamente aceitável, certo? Uma vez que eu encontrei resíduos não autocorrelacionados, não vou investigar mais a fundo no modelo, né? Já vamos partir lá para previsão, tá? Vou manter essa especificação aí. Então agora vamos partir para a previsão. Então eu quero cenarizar, né, a minha previsão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar os cenários. Então como que eu crio cenários? Utilizando aqui o R. Então criar cenários. Quero criar basicamente 3 cenários. Cenário pessimista, cenário base e cenário otimista, né? Então você poderia interpretar aí como recessão, economia estável, economia crescendo, né? Expansão. Esses 3 cenários. Então vamos colocar isso em prática. Então para isso vai ter ali a função fable_choose cenários desse pacote aí. Aqui um comentário para evitar que ele me retraia a tela aqui. Não estou conseguindo abrir aqui as documentações no Studio Cloud, vamos abrir aqui localmente. Então com essa função aí você consegue criar uma estrutura tabular de dados, né? Justamente com os valores futuros, né, para as variáveis que são exógenas do teu modelo, certo? Que necessitam de input de dados, né, para gerar previsão. Então, como não é um modelo univariado, né, as variáveis aí que estão ao direito da fórmula, você vai precisar apontar justamente esses valores futuros para o modelo conseguir gerar a previsão. Então, vamos fazer isso com essa função aí. Então, aqui tu vai apontar, basicamente seguindo essa estrutura aqui. Você diz qual que é o nome do cenário que tu está criando. Então, por exemplo, pessimista igual, e aqui, né, os dados, né, os valores que as variáveis do lado direito da tua equação, do teu modelo, né, vão seguir aí no futuro, né, de acordo aí com a tua hipótese, tá? Aí vai ter umas funções úteis aqui para você criar, né, você vai representar isso em uma estrutura tabular, né? Então vai ter umas funções úteis aqui para você criar essa estrutura tabular, que vai ter ali, tu pega o teu objeto de dados
completo aí da tua amostra, né? Tu pega ali do pacote tcibble a função new data, tá? E aí tu coloca ali no argumento n quantos dados futuros para o teu cenário, né, que tu quer criar aí no teu cenário. Então eu quero criar um ano aí de cenário 4 trimestres. Então ele me cria um novo tcibble aqui, somente com a coluna de data. E aí você, a partir desse tcibble, né, vai adicionando aí novas colunas, né, para as variáveis que você precisa apontar cenários, né? Então no nosso caso aqui vai ser pi desvio, né, e também no caso tem que ser a Selic, porque ela está aqui nesse caso, nesse modelo aqui no lado direito também, tá? Então vamos fazer isso. Aí só vai ter um problema, tá? Na versão atual aí do pacote, deixa eu pegar aqui, package version Fable. Nessa versão aí do pacote Fable, se você criasse essa questão de cenários, né, futuros, somente apontando as observações, os valores futuros, né, do teu cenário, aqui nessa sistemática, né, dessa função aí de cenários, na hora que você gerar previsão, esses dois primeiros períodos aqui, como tem lag aqui no nosso modelo, né, tem duas defasagens aí no nosso modelo, a gente vai perder, como se fosse a gente perderia, né, duas previsões, né. Então eu crio aqui uma coluna de cenário, por exemplo, para pi desvio, né, aponto ali valores futuros para essa variável aí. Só que ao gerar previsão, né, esses dois primeiros períodos aí que eu gero de previsão, eu perderia justamente porque o modelo aqui ele tem lag. Então, uma maneira de você evitar isso, né, evitar que gere previsão somente ali para a partir da terceira e quarta valor futuro nesse caso, né, por questão aqui de ter defasagem, tá, enfatizando. Uma maneira de você evitar isso é você adicionar no cenário valores que já passaram, valores já observados. Aí você utiliza ali tcibble, salvo engano, append row, coloca ali quantas linhas que você quer também adicionar, tá? Mas daí você utiliza o índice aqui, né, n negativo, tá? Então eu quero adicionar menos duas linhas. Então ele vai adicionar duas datas, né, prévias a esse cenário futuro que eu estou criando aqui. Então, ó, quando eu executo aqui o comando, ó, ele me cria ali, o new data cria essas quatro linhas aqui de cenário futuro, e o append row -2 me cria duas observações, né, que já são observadas, já foi observado esses dados, né. E aí isso daqui vai ser importante justamente para não gerar previsão nula, né, previsão igual ao valor ausente, né, mais adiante, tá? Então eu recomendo aí que faça o procedimento aí sem esse append row e com o append row para você observar a diferença, dado essa nova versão aí do pacote Fable. Esse é o comportamento padrão. Na versão prévia a essa daí, não existia isso. Você só precisava disso daqui, certo? Não precisava disso daqui. Ele já te criava ali as previsões, 4 pontos de previsão, né, para os cenários que você especificou. Mas nessa nova versão você tem que adicionar os valores já observados. Aí tu cria ali na coluna que a gente vai adicionar agora na sequência, esses valores já observados, desses dois períodos aí. E nos períodos futuros, que a gente não tem dados observados, aí sim você coloca o seu cenário, tá? Então dei toda essa explicação aí para ficar bem detalhadinho. Então vamos colocar isso aí agora ali no código, ó. Então, cria essa estrutura aí, e aí eu vou adicionar uma coluna ali, primeiro ali para Selic, por exemplo. Então, dplyr mutate, vou adicionar ali uma coluna Selic, tem que ser o mesmo nome que está aí na especificação do seu modelo, né? Vou adicionar ali os valores futuros que eu acho, que eu acredito, né? Nesse exercício aqui didático, que a Selic vai seguir aí, que o Banco Central vai determinar os juros, tá? Então,
Vamos colocar nesse cenário pessimista aí que a Selic vai subir, né? Que o Banco Central aí tá subindo os juros, né? Com vistas a, de repente, desaquecer a economia, ou seja qual for o objetivo do Banco Central no momento, certo? Então vamos colocar aí, criar uns objetos auxiliares, ó. Então, Selic, última data da última observação, vai ser igual a dados Selic, quando dados data for igual a máxima data. Então, dados data, certo? Então, peguei ali a última observação aqui da Selic. Então, tá aí, certo? E aí eu vou pegar a observação prévia essa daí também. Então, Selic penúltimo menos 1 aqui para pegar a observação prévia. Vou fazer esse mesmo procedimento para outra variável que a gente precisa criar cenário, que é o desvio da inflação em relação à meta. Então, criei aí os objetos, tem aí a última observação da Selic, a observação anterior, a última observação do desvio da inflação em relação à meta e a observação anterior, certo? Então, na minha tabelinha aqui de cenário futuro, né, essas duas primeiras observações aqui vão assumir os valores que eu tenho nesses objetos aí, são dados já observados. E daí em diante eu vou colocar assim o cenário. Então, Selic vai ser igual a Selic penúltimo, Selic max, daqui em diante coloco o meu cenário. Então eu vou assumir aqui nesse cenário pessimista que o Banco Central está subindo os juros. Então, BC está subindo juros. E aí eu coloco que ele vai subir juros aí, vamos colocar aqui 0,5 por trimestre. Então eu pego ali Selic max mais, fazer assim, ó, 0,5, colocar aqui um SEC de 0,5 até aí 1,5, 2, então até 2 por by igual a 0,5. Então, Selic max o último valor é 13,65. Aí subiu 65, foi para 14,5. Subiu mais 0,5, 14,65. Subiu mais 0,5, por aí vai. Tá, então vou adicionar isso daqui com o meu cenário pessimista para Selic. Então esse aí é o meu primeiro cenário para a primeira variável. Agora eu preciso da segunda variável ali, que é o PI desvio. Então no caso ali o desvio da inflação em relação à meta, eu também vou dizer aí que a ancoragem das expectativas, expectativa de inflação em relação à meta, na verdade, né, que eu vou dizer que essa ancoragem aí tá piorando, tá desencorando aí as expectativas, então esse valor aí tá aumentando também. Então, expectativas estão desancorando. Então eu pego ali pi desvio penúltimo. Aí me desculpem aí o código, que ele vai ficar meio
difícil de ler, tá? Mas acho que foi o jeito mais, de repente, mais simples que eu encontrei de estruturar aqui, tá? Aí, se você tiver alguma solução melhor, né, fica à vontade para implementar. Então, as duas últimas observações para aqueles períodos ali, né, que é o último trimestre de 22, o primeiro de 23 que já está observado. E aí daqui em diante eu coloco o meu cenário. Então eu vou dizer que está aumentando aí a desancoragem. Então eu pego ali o desvio, a última observação, mas vai estar aumentando a desancoragem por, vamos supor aí, 0,15 por trimestre. Tá. Então vamos colocar assim, ó. Colocar rep 0. Rep não vai funcionar, tem que ser uma sequência mesmo. Então 0,15 mais 0,1530, depois 45, 50 e 60, né? Então até 0,6 por 0,15. Vamos ver se é isso mesmo. Então o último valor aí do desvio da expectativa de inflação em relação à meta, 233, aumentou 0,15, 248, aumentou 0,15, 263, 278, acho que está certo. Então, beleza, esse é meu primeiro cenário pessimista. Aí, quando eu executo isso daqui, ele me cria uma lista de cenários. Então, o nome do cenário ali é pessimista, está aí o elemento da lista. Dentro dele tem o tecibo. E aqui está o nome do meu cenário, né? Tu pode determinar ali um nome, ó, colocar, por exemplo, cenários. Fica como um atributo da lista. Certo? Tá aí. Agora eu vou criar os outros cenários, ó. Então, aproveitar aí o código, estrutura de código, colocar aqui o cenário base, onde tudo permanece constante, tá? Então, colocar aqui, ó, juros estável e as expectativas da inflação em relação à meta estáveis, são essas duas variáveis. Eu coloco, ó, as últimas duas observações e repito a última, né, 4 vezes, que é a janela aí que eu quero gerar previsões, né? Então, rep, última observação, 4 vezes. E aqui eu faço a mesma coisa. Rep, última observação aí do desvio, 4 vezes. Ele gerou aí, ó. Então, vamos ver se está tudo certo. Dados, tail. Então, as últimas duas sligs é 13.66. Tá aqui, ó, 13.66. No cenário base ela se mantém estável. No cenário pessimista, parte de 13.66 vai aumentando. E o desvio ali, as últimas duas observações é 2,21, 2,34. Então, no base é 2,21, 2,34, mantém estável. No pessimista, 2,21, 2,34, vai aumentando. Vamos criar agora o otimista. Então, aproveitar essa estrutura de código, colocar aqui, ó, otimista. Esses são cenários, enfatizando, né, hipotéticos. Então, no cenário otimista, o juros está caindo, né? Então, talvez o Banco Central esteja com o objetivo aí de aquecer a economia, por aí vai. Então, o Banco Central está cortando juros. Aí vamos supor que ele está cortando 0,75 duas vezes e depois estável, mantém estável aí no nível que atinge. Então, parte das duas últimas observações,
Aí pega a última observação, corta 0,75 mais 0,75 sobre o valor resultante, então 1,5, depois mantém estável. Então, aí coloca rep 1,5 3 vezes. Vamos ver se deu certo. Então, 365, as duas últimas observações, corta 7,5, corta 7,5, mantém estável. Tá aí. E no caso ali do desvio da inflação em relação à meta, vamos supor que vai estar aí voltando para ancoragem, né? Que não tem nenhum desvio em relação à meta, né? Então, tá caindo esse valor aí, essa última observação aí, por, vamos supor aí, 0,5 duas vezes e depois fica zerado. Então, colocar aqui, ó, expectativa da inflação em relação à meta cai 0,5 duas vezes e depois zerado. Então, menos 0,5 menos 1 e depois fica zerado. Então, menos rep a última observação. Então, a última observação é 233. Corta 0,5. Então, 233. Acho que daqui está errado. Menos 0,5. Está errado isso daqui. Então, vamos ver o que a gente fez aqui. Aqui eu esqueci de colocar o rep, tem que colocar duas vezes. Vamos ver agora. Então, ó, pi desvio max. A última observação é 233, aí corta 0,5, tá dando 2,20. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, aí corta 0,5, aí do último valor corta 1, depois corta o valor último observado. Deixa eu ver aqui. Tá aí. Fazer o seguinte, ó. Colocar isso dentro de um vetor, acho que era isso. Ah não, eu que estou olhando no lugar errado, tá? Aí esquece. Esse daqui, né, é o penúltimo valor observado, tá? Então eu estava olhando aqui pensando que era o primeiro cenário né? Otimista. Então esse daqui é o penúltimo observado, ó. Deixa eu apagar tudo e executar aqui para ficar simples de ler. Então o penúltimo observado, deixa eu apagar de novo. Acho que tem um parênteses aqui, executar isso daqui. Aí. Então o penúltimo observado é 2,20, está aqui. O último observado é desvio em relação à meta, 233, está aqui. É o que a gente precisa colocar em todos os cenários aí. As duas últimas observações. Aí o primeiro cenário futuro, né, que não foi observado ainda, é 233 menos 0,5, está aqui. Isso daqui menos 0,5, está aqui. E depois fica zerado, que é o que a gente queria colocar aí nesse cenário aí, otimista.
certo? Então finalizei meus cenários, tá tudo aí a lista de T-Symbols dos meus 3 cenários, e agora eu utilizo isso aqui para fazer previsão. Então eu vou utilizar isso aqui como insumo na minha função de previsão, né, como input de dados. Vou pegar a especificação do modelo, utilizar esses dados futuros, né, para gerar previsão para a minha variável dependente. Então, só ver nesse objeto cenários, e aí utilizo ali a função de previsão aqui desse framework do Fabo, né, que é, então, vou colocar aqui, previsão com cenários, que é ali a função forecast. Forecast, tu passa ali o modelo, e no argumento new data tu passa os teus cenários. Então, que é a última coisa que a gente queria fazer aqui, né? O objetivo final, né, do exercício é isso daqui, gerar as previsões. E aí está aquele ponto ali que eu destaquei ali no início, antes da gente começar aqui os cenários, né? Que é as duas primeiras observações, né, elas são tratadas como NAs, as previsões, né, geradas são tratadas como NAs, por essa versão aí mais recente do pacote. Na versão prévia isso não acontecia, tá? Então verifique aí se tu está trabalhando com a última versão e para saber, né, como que você vai estruturar teu código. A depender da versão que você está utilizando, esse código pode gerar esse resultado ou não, tá? Mas o que a gente quer aqui, né, é a previsão a partir do que a gente não observou ainda, né? Então, segundo trimestre de 2023, tenho aí as previsões geradas. Aí vamos gerar aqui uma visualização de dados bem simples para ver como que visualização de dados, como que isso, como que os cenários, né, se diferenciam, né, de maneira mais prática. Então eu pego ali meus dados, chamo ali o Fable Tools Autoplot para gerar um gráfico de linha da taxa Selic. Não vou gerar todo o período no gráfico, então vou pegar as últimas 36 observações, ó. Multiplier, slice tail, n igual a 36. Então tá aí os últimos 30 dados da taxa Selic, e aí adiciono minhas previsões. Então, mais Fable Tools Auto Layer, e aqui eu coloco as minhas previsões. Previsão. Eu tenho que carregar aqui eu não salvei a previsão, né? Então vamos salvar aqui, ó, previsão. E aí tá aí. Então tá aí os meus três cenários, tá? Para esse gráfico aí funcionar, você tem que estar com o Fable Tools carregado. Acho que eu já carreguei lá no início. Mas deixa eu me certificar. Tá aqui, ó. E aí vamos só separar, né, em gráficos, em painéis, né, para ficar mais fácil de entender. Então, ggplot 2, Faced Wrap, vou separar ali por cenários. Então tem aí o cenário base, onde tudo se mantém estável, conforme eu apontei, né? Deixa eu abrir aqui. Então, no cenário base, eu disse que a Selic se mantém estável, ele gerou ali previsão da Selic para 13,69, e aqui a gente colocou 13,5, né? Só que aí, pela estrutura do modelo, né, a previsão vai ter um impacto das outras variáveis, não somente aqui do teu cenário, né? Nesse caso aqui da própria variável, tá? No cenário otimista, da mesma forma, eu coloquei ali de cenário que Selic ia caindo, desvio ia zerar lá no final. Então, otimista, tá aí, ó. Daí a Selic foi lá para 11,56.
Tá aí o gráfico. Então ela cai, depois ali ela sobe um pouco. E no cenário pessimista é que a Selic vai continuar subindo aí esse ano até o início do próximo ano, tá? Então essa é a forma que você tem de utilizar aí esses frameworks aí do Fable, do Fable Tools, todos esses pacotes aí, para gerar cenários. O código aqui não fica tão bonito, né? Mas é relativamente simples de utilizar, né? Desconheço outros pacotes que você consegue cenarizar aí até o que você acredita aí para sua variável de interesse, né? De uma forma tão prática quanto essa daqui, tá? E aí o resultado desse modelo aqui, desse exercício, né, de regra de Taylor aí para taxa de juros brasileira, né, enfatizando é só didático, né? É um modelo bem simples, especificação bem simples, provavelmente tem alguns problemas nela, né? Mas a gente optou justamente por ser um modelo simples para não precisar se aprofundar muito e ir para a parte aqui mais foco do exercício, né, que é criar os cenários, tá? E aí, se você tiver dúvidas, só consultar aí a documentação dos pacotes. Se tiver dúvidas um pouco mais teóricas, de repente uma introdução básica aí é o livro ali que a gente destacou no início, o livro de previsão do professor Hindman, certo? E outras dúvidas você pode mandar lá no suporte ao aluno da análise macro, certo? Então vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.